Elon Musk revelou praticamente toda a agenda de suas empresas para os próximos anos, principalmente sobre o futuro da humanidade em Marte e seus planos para que isso aconteça. E a gente conseguiu essas informações dele de uma forma muito do jeito que eu tô falando, parece que eu conversei com o Elon Musk aqui no estúdio, não. Mas a gente conseguiu de uma forma bem didática, não por ele mesmo, mas indiretamente pelo pessoal do TED Talks, que gravou uma entrevista sensacional com ele. O jornalista Chris Anderson conseguiu guiar a entrevista de uma forma excelente para tirar as informações de Elon Musk, que até pode ser um gênio, mas ele tem muita dificuldade na comunicação. E isso, na verdade, não é lá uma grande surpresa. Musk tem Asperger, que é um tipo leve de autismo, um distúrbio cerebral que afeta o comportamento de uma pessoa e dificulta a comunicação e a interação com os outros. Você pode notar que até a forma como o Elon Musk ele articula as palavras ou a forma como ele se porta em uma conversa é um pouco esquisita. E Asperger não é uma doença, ela é considerada uma condição. É uma diferença que faz com que ele enxergue a vida de uma forma diferente. Isso mesmo ele que comentou. Enquanto não há garantia de que ter essa condição vai ajudar a destacar as pessoas que têm ela, no caso de Elon Musk, ele acredita que pode sim ter impulsionado ele a fazer essas empresas e ter feito ele chegar onde ele chegou. Toda a energia que uma pessoa sem a condição coloca em relações sociais, Musk, segundo ele, colocou em ler muitos livros. Ele se isolou bastante, ele foi uma pessoa bastante sozinha. Ele comentou até que sofreu bullying, disse que de fato teve uma infância muito triste. Então tudo isso fez com que buscasse o sentido da vida. Ele mergulhou fundo em textos religiosos e todo tipo de conteúdo deixado pelas mentes mais brilhantes da história. Ele buscou entender o porquê da existência da humanidade. Ele chegou a entrar em clubes de filosofia e depois, mais tarde, ele disse que deu de cara com o livro O Guia dos Mochileiros da Galáxia, de Douglas Adams, que além de escritor de literatura, era alguém que tinha muito conhecimento sobre as leis da física, era um estudioso das exatidões do universo. E ainda ele teve contato com programação, que é outra forma de conhecimento que tem a exatidão como base, depende de uma verdade absoluta. Essa busca por respostas essenciais para nossa existência pode parecer algo um pouco desconexo com esse vídeo, mas é justamente o contrário. Foi exatamente isso que fez com que ele criasse empresas extremamente precisas e relacionadas a essas questões. Para você ter uma ideia, ele falou que é e sempre foi obcecado pela verdade. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um dos livros mais filosóficos envolvendo a nossa existência e busca pela nossa sobrevivência no espaço. Não à toa ele criou a SpaceX, uma empresa espacial. Foi lá e criou uma empresa que simplesmente tem foguetes que fazem baliza, que estacionam mesmo depois de serem lançados. Tudo isso para permitir que a gente vá longe no espaço em busca de mais respostas, para nossa melhor compreensão de quem a gente é e também para nossa sobrevivência. Então todas essas questões são essenciais para a gente entender quais são os planos desse bilionário para os próximos anos. Entender a mente por trás das empresas Neuralink, Tesla, SpaceX, The Boring Company é importante para conseguir enxergar melhor como e por que ele escolheu esses próximos passos que eu vou comentar mais pra frente aqui nesse vídeo. É com essa visão dele que a gente segue aqui, de alguém que abraçou o conhecimento ao máximo, buscando resolver uma pergunta que não é só dele, mas dos mais de 100 bilhões de humanos que já pisaram na Terra, somando as várias gerações que a Terra já abrigou. E não importa a visão que você tem sobre a vida, as descobertas dele certamente podem se somar com o que você acredita. Pegou essa visão? Achei importante a gente compreender quem é Elon Musk antes de a gente falar de alguém que está prevendo basicamente o futuro aqui, ou tentando, né? Ninguém tem de fato a capacidade de prever o futuro, eu acho. Só que assim, todo esse papo, com certeza até o momento dessa introdução desse vídeo, já te despertou algum pensamento esse vídeo já te despertou. Então eu peço que você compartilhe aqui embaixo, porque eu gosto muito de ler o que vocês comentam. Então já passa aqui, ó, ali embaixo tem uma galera discutindo, com certeza vale a pena você deixar o seu comentário e depois eu vou passar lendo, beleza? Eu já adianto que os planos dele são realmente surpreendentes e até são difíceis de acreditar que vão acontecer um dia. Mas como ele já acertou algumas coisas e tem feito coisas incríveis em suas empresas, vale a pena a gente olhar. E sobre ser difícil de acreditar, Elon Musk diz que ele é otimista sobre o futuro da humanidade. Isso, quando a gente para pensar, é um pouco óbvio, porque ele não investiria todo o seu tempo em projetos super complicados que buscam resolver problemas gigantes da humanidade se não acreditasse no que faz ou só por dinheiro, digamos assim. Porque, na boa, dá pra viver uma vida de luxo
luxuosa mesmo, com muito menos grana do que ele tem. Ele tem cerca de 260 milhões de dólares em patrimônio. Ele é o homem mais rico, considerado o homem mais rico do mundo. Curioso que ele diz que ele não tem nem casa, tá? Assim, ele não tem uma residência fixa. Ele diz que dorme sempre como convidado na casa de amigos e por aí. Então, sobre a humanidade, ele acredita que com trabalho, sim, tudo vai dar certo. O que a gente precisa fazer é levar em consideração os principais problemas que existem em relação à humanidade. Isso é o que ele diz. Então, quais seriam esses problemas segundo ele? Ele se preocupa extremamente com causas climáticas, poluição, energia renovável, problemas gerais envolvendo questões climáticas e outras que são alertadas por especialistas há anos, né? Também questões de tráfego, ele se preocupa bastante, envolvendo grandes cidades, não à toa a Tesla com os veículos elétricos. E outro problema que ele vê é a redução populacional. Ele enxerga isso como um baita de um problema para a humanidade. E esse é um ponto interessante de pensar, porque você pode falar, ué, qual é o problema de ter uma diminuição na população? Isso é até melhor, não é não? Então, na verdade, isso tem relação com como a nossa sociedade é organizada. Enquanto ela está em crescimento, enquanto ela está crescendo, ela consegue se bancar tudo que ela constrói de uma forma tranquila, digamos assim. Mas se ela começa a diminuir, ela começa a não ser sustentável, não dá conta das coisas que ela construiu. Você precisa de mais pessoas para gerenciar a cidade em funções desempenhadas, enfim, é como a sociedade se organiza, ela vai deixando buracos se ela começa a diminuir. Então, é um problema sério, apesar de parecer estranho ou abstrato. E outro problema que ele vê é que a humanidade pode acabar a qualquer momento. Ele diz que a nossa extinção pode acontecer com um meteoro gigante, como foi com os dinossauros, uma super erupção vulcânica, mudanças climáticas extremas. E outro ponto que ele falou e que eu até vinha pensando bastante, não à toa, o momento que a gente está vivendo, ele falou sobre Terceira Guerra Mundial. E isso não é impossível como algumas pessoas podem pensar por algum motivo. A gente está vendo a guerra na Ucrânia envolvendo Rússia e a participação indireta da OTAN. E a qualquer momento, essa ou outra guerra pode colocar as potências nucleares em combate e acabar com a humanidade, ou ao menos resetar ela. Tá, e como lidar com todos esses problemas? Você lida com uma coisa por vez. Como vocês sabem, ele é alguém que se apoia na tecnologia, então ele busca alternativas envolvendo tecnologia. Ele acredita que nós humanos vamos conseguir energia totalmente renovável, não poluente, limpa e suficiente nos próximos anos. Mas segundo ele, para isso, a gente precisa ter uma adesão em escala. E a forma como ele acha que isso vai acontecer vai ser com a adoção das várias formas de energia que a gente tem e deixando de lado alternativas fósseis. Então ele diz que nós vamos utilizar vento, águas e que a gente vai aprimorar as formas renováveis. Além disso, ele inclui energia nuclear. Ele é a favor da energia nuclear. Tem muita gente contra pelos riscos que ela pode causar, né? Só para abrir um parênteses, Bill Gates é outro que aposta em energia nuclear, é outro ricaço aí que está por trás disso. E para ele é o próximo passo de energia renovável também. Elon Musk diz que serão utilizadas toneladas de baterias que seriam produzidas também de forma sustentável e combinadas com os mais variados tipos de geração de energia, nós estaremos feitos em energia, né? A Tesla pretende fornecer boa parte dessa energia e espera que outras empresas também façam o mesmo. Ele diz que serão necessários aproximados 300 terawatts para abastecer o mundo de forma sustentável. Para ter ideia do quão grande é isso que ele quer fazer, ou que a gente precisa fazer, a Gigafactory da Tesla, uma fábrica gigante, em algum momento espera conseguir produzir 100 gigawatts por hora. E isso é 0,1 terawatts dos 300. É 0,1. E tem toda uma logística a ser criada, reciclagem de baterias e coisas que a gente ainda nem sabe como serão feitas. Mas as coisas avançam, nós descobrimos formas mais inteligentes de fazer as coisas e passamos esse conhecimento para as próximas gerações. Só seria realmente trágico se o ser humano não soubesse como passar o conhecimento para as próximas gerações. Mas daí também, se fosse assim, a gente nem estaria aqui agora. E eu sempre digo, a internet foi inventada na década de 60. Isso faz cerca de 60 anos, sendo que o crescimento mesmo da internet começou na década de 90, há 20 e poucos anos atrás. Isso é nada na nossa história e olha só o impacto que já teve. Os avanços tecnológicos, eles acontecem de forma exponencial. Então tudo indica que a gente vai conseguir dar um jeito nisso tudo. Um não, né? Vários jeitos, várias soluções. A questão climática para o Elon Musk não é papinho, é algo que precisa realmente de atenção e que a gente vai conseguir resolver e dar a atenção devida. E ignorar a situação seria aí garantir que algo de errado acontecesse. Se você tem um problema e você ignora o problema, o resultado é continuar com o problema.
E é justamente pelos riscos existentes à nossa espécie que ele pensa em ampliar a consciência humana a outros planetas. Por quê? Porque a mensagem que ele passou é de que a gente precisa se dar conta de quão única e especial é a vida consciente. Eu achei muito bonita a frase, o modo como ele descreveu. Ele falou que a consciência humana é como uma vela em meio à escuridão imensa do universo. Uma tragédia poderia apagar essa chama em meio a tudo que existe. E ela é especial demais para que se acabe porque a gente não pensou em meios de garantir ao máximo a sua existência. Então o plano dele, o seu principal foco, é preparar terreno para resolver vários problemas aqui na Terra e para que as primeiras pessoas cheguem a Marte. E aqui o papo pode ficar um pouco louco demais para algumas pessoas. Eu mesmo fui comentar com meu pai que Elon Musk quer levar o homem para Marte, ele ficou chocado com a ideia, ele entrou num estado de reflexão profundo e se negou a pensar sobre. Foi um pouco difícil também para ele conceber, porque não é algo que você escuta todo dia, né? Mas, enfim, só de pensar que isso pode ser possível um dia, é estranho pensar nisso. O que você acha disso? Você acha isso possível? Você concorda com o homem mais rico do mundo? Elon Musk acha possível e quer que isso aconteça muito em breve. Mais breve do que a maioria das pessoas imagina. O que acontece? Um dos principais problemas que a indústria de foguetes tinha estava no custo de fabricação. É caríssimo você fabricar foguetes. E até então eles eram utilizados só uma vez. Você construía algo muito caro e praticamente explodia depois. Então a ideia do Musk foi fazer foguetes retornáveis, simplesmente. Só que assim, isso também não é algo dado como certo ainda hoje. Um lançamento desses continua tendo riscos, mesmo que já tenham sido feitos mais de 100 vezes com sucesso. Então, às vezes acontecem uns probleminhas. Sobre isso, ele diz que a adrenalina e o entretenimento são garantidos no lançamento. Já o sucesso é outra coisa. E pra gente ter uma ideia, o foguete Falcon 9 da SpaceX consegue reaproveitar até 70% da construção. 30% precisa ser reparado para um novo lançamento. E para levar pessoas para Marte, você precisa ter um aproveitamento de 100%. 100% no caso, pousar e depois conseguir decolar de novo. Então, a ideia é só você pousar, reabastecer e partir de novo. Para isso, a empresa está construindo a Starship, que vai ser capaz de levar cerca de 100 pessoas por vez a Marte. E tudo isso é bem difícil de prever e de garantir. Ele mesmo fala que ele dá números que não tem como ele garantir, mas, ao mesmo tempo, os planos são de levar o homem a Marte até 2030. Isso é um pouco... é difícil até de acreditar, mas é o que ele disse ser possível. E antes disso, a NASA pretende utilizar a Starship para levar o homem à Lua novamente. Isso quem está dizendo é o Elon Musk, tá? O próprio Elon Musk disse isso, não eu. E sendo sincero aqui, eu senti que esse prazo é mais um prazo público que ele está colocando para acelerar e ter um norte. Assim, é um planejamento. Eu realmente senti isso na expressão, na fala dele. Meu palpite é que vai demorar muito mais. De qualquer forma, ficou claro que as primeiras naves que vão sair daqui vão levar equipamentos para a construção de uma base em Marte. Porque assim, o plano dele é, na próxima década, na década de 30, então depois de 2030, ter de 2 em 2 anos, levando em consideração o menor alinhamento possível entre Terra e Marte, ter cerca de 1000 Starships saindo daqui do planeta com 100 pessoas ou mais e materiais necessários para a colonização de Marte. Você consegue imaginar isso? Esse plano que ele tem para o futuro da humanidade é simplesmente bizarro. É incrível, mas é bizarro pensar. Mesmo que ele não consiga fazer isso nessa data, é incrível, porque imagina, tenta imaginar, é sério, 1000 naves saindo da Terra, levando pessoas para Marte. É uma imagem um pouco assustadora, assim. Ainda que isso demore, né? Pode demorar, 1000 anos para acontecer, ainda assim vai ser surpreendente se isso acontecer de fato. E como toda essa viagem pode ser possível? A ideia é, as primeiras naves que saírem daqui vão levar equipamentos necessários para conseguir oxigênio em Marte. Vão levar basicamente plantas de oxigênio, que é maquinário necessário para gerar oxigênio. Isso porque o mais impressionante disso tudo é que o combustível que é utilizado nas naves para os foguetes podem ser criados com o que há em Marte. Então o foguete utiliza metano, por exemplo, e Marte tem CO2 na atmosfera e água congelada. O lance aqui é que lá nós teremos CO2 mais H2O disponível, então nós teremos carbono, oxigênio e hidrogênio, que são elementos suficientes para a criação de combustível. Inclusive metano, que tem a fórmula CH4, carbono e hidrogênio basicamente. Com isso a gente espera que seja possível ir e voltar de Marte. E segundo Elon Musk, não tem mistério para você criar esse combustível. Vai ser fácil fazer isso em Marte, ele disse. Agora me diz você iria para Marte? Porque ele estima que são necessárias 1 milhão de pessoas para povoar Marte. E o que vai ter de bom em Marte?
Para falar a verdade, ele descreveu como perigoso, apertado, difícil e de trabalho duro. Ou seja, viver por lá, no começo principalmente, vai ser praticamente um pesadelo. Mas aí depende como você enxerga isso. Se você enxergar que você está ajudando a expandir a consciência humana por gerações, aí pode ficar mais glamuroso. Mas ele foi bem direto, vai ser difícil. E sobre o futuro dos marcianos, ou das pessoas que vão para lá? Porque essa é uma chance única de começar do zero, começar uma sociedade planejando o máximo de coisas possíveis sobre a estrutura dela. E antes de você decidir as coisas, você precisa decidir como as coisas são decididas, como se dá a política. Então, sobre isso, ele sugere a democracia direta, que em vez da democracia representativa, como são as democracias ao redor do mundo atualmente. Então, a democracia indireta é a que nós temos agora, em que a gente elege representantes em diferentes instâncias para nos representar. Já uma democracia direta seria, por exemplo, os membros de uma sociedade votando para escolher a criação de leis, projetos e tudo mais. Então seria o direito de voto para as mais variadas decisões acerca de um povo. Esse é um tipo de democracia bem interessante que eu gostaria de ver funcionando, mas ela nunca funcionou de fato, nunca foi aplicada de fato. A Grécia Antiga chegou a quase ter 100% disso, mas deixava de fora as mulheres e alguns grupos de pessoas, então não foi 100%. Elon Musk também sugere a criação de uma lei bastante curta, para que as pessoas consigam entendê-la de uma forma mais fácil, e que seja mais difícil criar leis do que se livrar delas. Mas ele comentou que há riscos assim sobre o nascimento dos marcianos, mas que com sorte as pessoas em Marte elas não vão brigar tanto entre elas assim como nós brigamos aqui na Terra. Mas o que ele não comentou é que talvez haja uma briga entre o pessoal da Terra com o pessoal de Marte. O que você acha? Você acha que em vez de a gente ter um presidente de Marte, o povo decidir de uma forma direta, em votações, você acha que isso funciona melhor, funcionaria melhor? De qualquer forma, Elon Musk diz que vai estar morto antes que possa ver muitas das coisas que ele está planejando com as suas empresas. Isso porque ele está tentando ver o futuro e trabalhando para construir essa estrada para as gerações futuras, né? Não é para ele em si. Tem muita coisa para falar sobre Elon Musk, sobre os seus planos, porque ele tem muitos planos. Nesse vídeo aqui, eu quis focar mais em Marte, sobre as coisas que ele falou sobre Marte. Mas em próximos vídeos, certamente eu vou falar mais sobre Neuralink, sobre o que ele quer fazer com os robôs da Tesla. Ele chegou a falar que os robôs domésticos da Tesla vão ser algo maior do que os carros autônomos. Olha só, ele está investindo nisso. Então tem bastante coisa para a gente conversar. Eu peço que você deixe sua opinião sobre Marte, sobre essa parte política de Marte, sobre viajar para Marte, sobre o prazo que ele deu. A partir de 2030 ele já quer começar a mandar naves para lá. O que você acha disso? Acha que isso vai ser possível? Pois agora. Se não me conhecia, eu sou Neri Neto, seja bem-vindo ao Mundo Conectado e se não se inscreveu, é claro, considere se inscrever, porque aqui tem vídeos de tecnologia com bastante qualidade toda semana. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê em outro vídeo. Grande abraço, tchau, fui!